Finalizada a demonstração do comparativo entre índices compostos e índices com include, vamos falar agora dos índices únicos ou unique. Quando você está criando um índice, você pode marcar aquele índice com a palavrinha-chave unique. O que significa isso? Significa que o SQL Server vai pegar, utilizar a estrutura de árvore para garantir a unicidade da sua chave. E isso pode ser aplicado tanto para um índice cluster como para um índice não cluster. Automaticamente, gente, já estão sendo criados alguns índices uniques para você. Por exemplo, quando você cria uma tabela com uma chave primária, uma das coisas que a chave primária tem que garantir é a unicidade daquela chave. E aí, o que acontece? Internamente, o SQL Server cria um índice cluster unique para garantir a unicidade da sua chave primária. Por que ele cria, sempre que a gente está falando de unicidade, gente, seja por chave primária ou seja por uma constraint, sempre tem um índice por trás disso. Por quê? Porque seria extremamente ineficiente se o SQL Server quisesse pegar e garantir a unicidade fazendo o quê? Table scan. Imagina só, olha, quero inserir o registro 500, de código 500 na minha tabela. Aí ele fala, beleza, vou inserir o registro de código 500, mas espera aí que eu vou varrer a tabela inteira atrás dos registros para ver se existe um registro com código 500 para saber se eu posso ou não inserir aquele registro. Não dá, é ineficiente. O que ele faz? Uma vez que você tem a sua árvore baseada na chave, que é a chave única, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um seek dentro da sua estrutura de árvore, vai validar se existe ou não aquela chave. Se existir, ele vai dar um erro de chave duplicada, e caso não exista, o que o SQL Server vai fazer? Vai permitir a inserção daquele registro. Então, toda vez que a gente está falando de unicidade, tá? Seja através de uma constraint ou uma chave primária, tem um índice por trás para garantir essa unicidade, seja ele cluster ou seja ele não cluster. Além disso, uma dúvida comum que a gente tem é a seguinte: o meu índice cluster, gente, ele pode ser definido sem a unicidade. Isso é, eu não preciso criar um unique clustered index. Eu posso criar um clustered index sem ser único, sem garantir a unicidade da minha chave. Isso é possível. Agora, imagina o seguinte: eu tenho uma tabela de pessoas, eu criei um índice cluster sem garantir unicidade em cima da chave código. E na minha tabela, já que eu não tenho unicidade, eu inseri o registro com código 10 Luciano Moreira e outro registro com código 10 Patrícia Borges. Isso é possível. Se o meu índice não garante unicidade, então posso inserir dois registros de código 10. E aí você vai lá e cria um índice não cluster em cima de quê, gente? Em cima do campo nome. Então você criou um índice não cluster em cima do campo nome, ele criou toda a sua árvore bonitinho, ordenado por nome, então tá lá desde o A até o Z. E aí você faz uma pesquisa. Me dá o registro que tem o nome Luciano Moreira. E aí o que o SQL Server vai fazer? Ele vai lá no seu índice não cluster, vai fazer um index seek, vai encontrar o Luciano Moreira e vai ver o seguinte: olha, Luciano Moreira é o registro de código 10. E eu vou fazer agora o lookup para retornar o registro inteiro. Então ele vai pegar o código 10, vai lá no meu índice cluster, vai fazer uma busca através do código 10 e aí ele vai retornar para o usuário final a resposta da consulta dele. E aí vai aparecer lá Luciano Moreira e Patrícia Borges. Por que apareceria os dois? Porque os dois têm o código 10. Na hora que eu faço o meu bookmark lookup, se eu utilizasse somente o código 10, eu retornaria dois registros. Olha que coisa bizarra. Eu estaria pesquisando por Luciano Moreira e apareceria Luciano Moreira e Patrícia Borges. Isso é errado. E é claro que o SQL Server não comete esse tipo de erro, gente. Isso aí é primário. Então, mas como que ele garante que isso não vai acontecer? Toda vez que você cria um índice cluster, mas ele não é único, internamente ele tem que criar um valor unificador, que a gente chama de unifier. Tá?
Então, se você pesquisar no Books Online, né, Unifier é o termo que ele utiliza. Eu acredito que o correto seria Unifier, que você é unificador, né, mas como ele escreve assim no Books Online, fica Unifier. E esse Unifier, o que, que é? Ao lado da sua chave, ele pode colocar mais 4 bytes, que vai dar o que? Dar a unicidade para aquele valor repetido. Isso significa que se você tem dois códigos 10, o SQL Server vai pegar o que? Vai pegar para o primeiro código 10, sei lá, Luciano Moreira, e vai colocar um valor unificador, 1. E vai pegar o segundo código 10, que é a Patrícia Borges, e vai colocar um valor unificador, 2. Esse valor unificador, ele também vai aparecer onde, gente? Nos índices não cluster. E aí, na hora que eu desço no índice não cluster, acho o Luciano Moreira e vou fazer o meu bookmark lookup, o meu bookmark lookup, ele vai ser feito pelo código e pelo Unifier, para encontrar só o Luciano Moreira e não trazer a Patrícia. Se você der uma olhada no bol, ele fala que o Unifier é uma coluna, né, que é nullable, isso é, aceita nulo e de tamanho variável. O que, que isso significa? Significa que se você não está utilizando o Unifier, ele não está ocupando espaço. Agora, na hora que o Unifier aparece, ele não só vai ocupar os 4 bytes, como também vai ter todo o overhead de ser uma coluna de tamanho variável. Ok, gente? Então, esse é o nosso Unifier. Né? Vamos agora para a próxima demonstração, onde a gente dá uma olhada na estrutura interna dos índices Unix. A gente vai ver que se o índice é unique, ele não tem mudança nenhuma na sua árvore. Agora, quando a gente tem um cluster não único, aparece o famoso Unifier. Vamos para o Management Studio. Estamos na demonstração 7, estrutura de índice unique e o famoso Unifier. Continuamos utilizando o SQL Server 2012. Vou criar novamente minha base de indexação. E vou criar uma tabela chamada tabela unique. Gente, essa tabela unique, ela tem uma chave primária. Essa chave primária, por padrão, né, definição de chave primária, ela tem que me garantir a unicidade. E a gente vai ver isso funcionando. Então, olha só, vou inserir 10 registros. Inserir 10 registros nessa tabela. Quando eu tentar inserir o registro 10, né, de código de ID 10, e esse registro de ID 10 já existe na minha tabela, o esperado é que a gente receba um erro de violação de uma constraint de chave primária, falando que eu não posso inserir um valor duplicado na minha tabela e que o valor duplicado é o valor 10. Então tá aqui, gente, a unicidade, né, sendo garantida. E se a gente der uma olhada na estrutura desse meu índice, então vamos dar uma olhada aqui na página raiz, que é a 0110. 10. O que a gente vai notar? A gente vai notar que o fato de eu estar garantindo a unicidade não muda em nada o que? A estrutura do meu índice. Então tá aqui o ID, é minha chave, posso navegar por um nível folha. Dentro do meu nível folha aqui, né, eu tenho folha do meu índice cluster, tá aqui os registros, então registro slot ID, texto Sr. Nimbus, como esse cara é um char, então ele está ocupando todo o espaço, não é um char de 2000. Então tá aqui o meu registro, não tenho nada de diferente na estrutura pelo fato de eu garantir a unicidade. O que muda é o comportamento do SQL Server, não permite o seu índice, né, duplicado aqui. E aí a gente chega no caso onde eu tenho o quê? Eu vou criar uma nova tabela. Essa tabela, gente, eu não estou definindo uma chave primária para ela, então repara que o ID não é primary key, essa é minha tabela não unique. E eu estou criando um índice cluster em cima de ID. Só que o que eu não estou especificando, gente? Eu não estou colocando ele como unique. Então, eu não tenho o unique. Eu estou criando um índice cluster sem garantir a unicidade. Opa, já tinha criado o meu índice. O
que eu vou fazer agora? Eu vou inserir aqui 10.000 registros, nenhum deles repetidos, então não tenho repetição nenhuma nesse momento, e vou dar uma olhada na minha tabela. Então daqui a minha tabela, tem o ID e o texto, estão aqui os registros, tá? E aí, eu quero ver agora a estrutura. Então vamos dar uma olhada na estrutura da árvore desse meu objeto. Então vou partindo da raiz, vou na página 0117, então vamos lá, 17, que é a 279, vamos dar uma olhada na raiz. O que apareceu de novo aqui, gente? Dá uma olhadinha aqui, além do campo ID, que é a chave do meu índice cluster, apareceu o Unifier. Então o SQL Server já sabe que podem acontecer repetições. Nesse momento, se a gente pegar e der uma olhada aqui, ó, vou descer na página, sei lá, 1049, se eu der uma olhada lá no nível folha, a gente vai ver que o registro, tá aqui o meu registro, o que ele tem? Ele tem ID, tem o texto, tá? Tem aqui o meu hash velho, mas o que ele não tem aqui, gente? Ele não está precisando de trabalhar com quem? Com Unifier. Por que ele não precisa do Unifier? Porque nesse momento eu não tenho o que, gente? Eu não tenho nenhuma necessidade de estar adicionando valores para o unificador, porque eu não tenho repetição. Então aqui a gente não está vendo o Unifier. Dependendo da forma que você está visualizando, você pode ver até esse tipo de coisa aqui, ó. Você vai ver uma coluna 0, um offset 0, um tamanho 4, tá? Para a entrada do Unifier. Mas isso depende da visualização. O que eu vou fazer agora? Já que a minha tabela permite valores duplicados, eu vou inserir 10.000 vezes o registro 10.001. Então estou inserindo, gente, esse registro 10.000 vezes. E aí vamos continuar analisando, vamos dar uma olhadinha, vou partir da raiz novamente. Então vou pegar o 2974 para olhar essa minha estrutura. Então partindo da raiz, o que a gente vê? Eu tenho os registros, em algum momento começa a aparecer quem, gente? Começa a aparecer o 10.001 repetidamente. E aí o que a gente vê? A gente vê que a partir da raiz a gente já começa a fazer uma ordenação e o ponteiramento usando quem, gente? Unifier. Então vamos lá para a página onde aparece o primeiro registro, que é a página 309. Primeiro registro do 10.001. Então vamos na página 10.009. Se a gente descer aqui na estrutura, o que a gente vai perceber? Deixa eu chegar aqui no valor correto. A gente tem o registro 9.999. Tá aqui, ó. O meu Unifier tá aqui dentro. Então, ó, registro 10.000. Só que tá zero. A partir do registro 10.001, o que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a ver Unifier incrementar. Então, olha só. 0, 1, 2, 3. Então tá vendo? Ele vai incrementando. E outra coisa que é interessante a gente notar. Antes de começar a ser necessário Unifier, se a gente olhar o Unifier, o que eu tenho? Eu tenho a entrada dele, só que fisicamente ele não está ocupando espaço. Porque o fato dele ser uma coluna de tamanho variável, ele não está ocupando espaço nenhum nesse momento.
Por quê? Porque ele é marcado como nulo. Aqui a gente vê como zero, mas internamente ele marca esse cara como nulo e fala, olha, não tenho, né, não estou utilizando esse unificador. A partir do momento que a gente começa a utilizar o identificador, o que esse cara tem? Ele passa a ter, né, um tamanho físico, ó, 4 aqui, ó, meu tamanho físico, e ele passa a ter um offset. Então, dentro do meu registro, né, a partir da posição 19 em hexadecimal, é onde começa quem? Aparecer o meu unificador. Então, a gente vê que agora aqui ele está efetivamente ocupando espaço, e aí o tamanho do registro muda. Se você olhar aqui, o tamanho desse registro com unificador é de 29 bytes. Se você pegar e olhar o tamanho do registro sem unificador, qual que ele é? Ele é um tamanho de 21 bytes. Então a gente tem diferença no tamanho do registro por conta do unificador. E aí você deve estar se perguntando, poxa, mas se ele tem somente 4 bytes, por que a diferença sai de 21 para 29? Por que eu tenho 8 bytes de diferença? Aí é questão de estrutura do registro dentro de uma página. Na hora que a gente tem colunas de tamanho variável que aparecem no registro, eu tenho que colocar 2 bytes por haver coluna variável, mais 2 bytes por cada coluna de tamanho variável e os 4 bytes da minha coluna variável. Então, no total, o que eu tenho? Como eu não tinha nessa estrutura nenhuma coluna variável, no momento que aparece a primeira coluna variável, eu ainda tenho mais um overhead. Então, o que a gente está vendo? Na hora que apareceu o Unifier, o registro, né, ele pulou de 21 bytes para 29 bytes. Então, teve esse overhead de 8 bytes, que está explicado por conta dos bytes extras por cada coluna e por haver coluna de tamanho variável. E outra coisa que é interessante é o seguinte, uma vez que você tem o Unifier, quando você cria um índice não cluster, é necessário que apareça também no índice não cluster o seu unificador, porque senão você não conseguiria fazer corretamente um bookmark lookup. Então vamos dar uma olhada. Vou criar aqui um índice não cluster em cima da outra coluna, na coluna texto. Vamos pegar da segunda entrada a minha página raiz. Então vou pegar as 3 aqui, a raiz que me interessa. E a raiz é a 0180. Então vamos dar uma olhada na página 180, que em decimal é a 384. Na hora que a gente olha essa página, o que a gente vai ver? Quem que aparece aqui? Texto, que é a chave do meu índice não cluster. E eu tenho o que? A chave do meu índice cluster. Quem é a chave do meu índice cluster? Na hora que você definiu, era só o ID. Só que internamente, ele não pode deixar só o ID, porque ele precisa do unificador. Então a chave é composta entre ID e o Unifier. E o que a gente vai ver? Que aqui embaixo começam a aparecer o que? Os unificadores, quando a gente entra no 10.001. E como era de se esperar, olha o tamanho do registro aqui, gente. O registro saiu de 21 bytes para 29 bytes por conta do meu unificador. Então a gente tem o unificador também presente nos índices não cluster. Então cuidado, gente. É um recurso que a gente tem para facilitar, né, o uso do índice cluster, dar mais flexibilidade, mas se você tiver muitas repetições, existe um overhead associado a você estar criando um índice cluster que permite valores duplicados. Saibam disso para analisar a estrutura que você está criando para o seu banco de dados e, claro, analise quando é efetivo você ter isso ou não e quando você tem necessidade de garantir a unicidade, lembre que por detrás dos panos sempre vai ter um índice para garantir a sua unicidade, seja ele cluster, seja ele não cluster.